Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais uma videoaula, dando continuidade aí, pessoal, nessa aula de hoje, ao que nós mencionamos na aula anterior. Nós tivemos na aula anterior algumas menções feitas e alguns paralelos, algumas abordagens sobre a oralidade e a escrita. Ou seja, nós estabelecemos algumas diferenças sobre os sons da língua e a escrita alfabética da língua. E aí é interessante, antes de nós colocarmos hoje a nossa aula sobre a convenção ortográfica, que são algumas regras que norteiam a forma correta ou a escrita correta das palavras, é interessante nós colocarmos que um pouco do contexto histórico, que somente em 1911 se teve pela primeira vez em Portugal uma questão da norma, de não querer normatizar a questão da ortografia. E no Brasil isso aconteceu em 1943, a primeira norma, a primeira normatização ortográfica em 1943. De lá para cá, houve algumas tentativas de uniformização da ortografia entre os países lusófonos, que são aqueles países que têm como idioma, como língua oficial, o português. E aí eles tentando essa unificação para que esses países tivessem essa forma de comunicação mais a contento, mais fácil, mais compreensível, eles pensaram de fazer um novo acordo ortográfico. E isso aconteceu em 1990. Eles decidiram, esses países lusófonos, se reunirem para unificarem, para normatizarem a questão ortográfica. E aí, em 2009, aqui no Brasil, foi vigorado a lei do novo acordo ortográfico. Mas aí um decreto de 2012, um decreto presidencial, adiou esse acordo. Quando ele surgiu em 2009, ficou aquelas especulações, mas, na realidade, esse decreto de 2012 foi para adiar, para que ele entrasse de forma definitiva apenas a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Portanto, a partir desse período, nós usamos as novas regras ortográficas contempladas no novo acordo. Que o novo acordo ortográfico ele só contemplou pouca coisa, algumas mudanças, não foram muitas mudanças. Nós não tivemos aí 0,45% de mudanças, né, na nova ortografia nossa brasileira. E o objetivo foi de tentar facilitar a comunicação entre esses países lusófonos. Então eles pensaram que vamos tentar facilitar essa comunicação unificando. E aí vejamos, na convenção ortográfica nossa, nós vamos ver algumas regras, tá? Que dentro do próprio livro de vocês vão me acompanhar. Ele faz essa abordagem. E aí vejamos, a convenção ortográfica, nós vamos começar sobre a escrita da língua portuguesa, quando nós mencionamos que nós temos 26 letras para escrever todas as palavras da nossa língua. O uso das letras na escrita alfabética é regulamentado por um sistema ortográfico. Professor, o que é ortografia? Ortografia, na etimologia da palavra, orto quer dizer correto, quer dizer direito. Grafia quer dizer escrita. Então, ortografia é a escrita correta das palavras. Professor, existem regras para todas as convenções ortográficas, todas as palavras da nossa língua? Não. É tanto que eu costumo dizer que a ortografia se aprende dentro dos moldes gramaticais, lendo ou escrevendo. É uma forma de você ter discernimento quando, porventura, você tiver dúvida entre uma palavra com S ou com Z, com X ou CH, com G, com J. Porque, foneticamente, dentro do processo de variação fonética, essas letras, elas se misturam nos sons. Por isso que vocês têm dúvida. Nós temos dúvidas em relação a algumas convenções ortográficas. Então, o uso das nossas letras, o uso do nosso alfabeto não é uma coisa aleatória. Ele é respaldado por um regulamento, que é o sistema ortográfico nosso vigente no Brasil.
A ortografia de uma língua é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia correta das palavras, como também o uso de acentos, nós vamos ver ainda, da crase e dos sinais de pontuação. Então, ao se tratar dessa parte gramatical, ortografia, se normatiza a grafia correta, se normatiza o uso dos acentos, né? Também da crase, que é o acento grave, e também dos sinais de pontuação. Então, vejamos, algumas regras ortográficas nós vamos estabelecer da seguinte forma. Nós vamos relembrar um pouquinho da nossa aula, relacionando fonemas, que é o som, e relacionando a grafia, que faz referência à letra. Então, existem diversas formas para a representação do fonema C. Quero até relembrar com vocês que aqui nós chamamos de fonema C. Isso aqui, tá? Fonema C. Não é S, aqui é C, fonema C, nessa representação. Nós vimos ontem que existem várias grafias, várias letras que estão acopladas dentro desse fonema C. O X, por exemplo, o próprio S, o próprio SS. Então, nós vamos ver agora. Então, quais são as categorias agora de escritas com esse fonema C? Quais são as letras que se enquadram nessa representação desse fonema? Primeiro, emprega-se o S. Geralmente nós temos essa dúvida. Olha, eu quero que vocês, pessoal, observem essas regrazinhas bem no livro de vocês. Elas estão dentro de um quadro em uma sequência bastante organizada para que vocês, ao estudar, ao assistir a videoaula, vocês peguem o livro e revejam, tá? Porque eu sempre digo, a questão ortografia não é decorar regras, mas é pelo menos em algumas situações você ter isso aqui, ter no livro de vocês como uma fonte de pesquisa. Então, olha só, existe aqui uma regrazinha básica. Os substantivos, quando você for, por exemplo, ter um substantivo, expansão, pretensão, professora, é com S ou com C? Cedilha. Professora, pretensão é com 2 S's? Olha as opções. Professora, pretensão é com um S, é com 2 S's ou é com C cedilha? Aí é onde você vai para a regra. A regra diz que nos substantivos que são derivados de verbos terminados em, eu coloquei ND e R, ND e R, aqui a terminação ND mais vogal temática I mais o R. ND mais vogal temática E mais R. Mas vocês podem aprender dessa forma. Então, vocês vão observar. Expansão é com S ou com C cedilha ou com 2 S. Ah, professor, expansão é de expandir. Pretensão é de pretender. E a regra diz que os verbos com essas terminações, nós vamos substituir pela sequência, olha aqui a sequência, ó, N e o são. Então, pretensão, expansão é com S. Se enquadra ainda, ó, fonema C. Fonema C. Então, quando você for ter a dúvida, quando surgir a dúvida se é com quaisquer um dos fonemas, você vai lembrar que o substantivo deriva-se de um verbo. Por quê, professora? Porque o verbo, na realidade, você não vai ter dúvida em relação ao verbo. Expandir e pretender não cabe em regra de escrita do fonema C. Mas é o substantivo derivado desses verbos que, porventura, você vai ter dúvida. Então, quando for escrever o substantivo, lembre dos verbos. Se o verbo tem essa terminação NDR, NDIR, a escrita do substantivo é com a letra S, somente um S. Estou falando de letra agora, porque se enquadra exatamente no fonema C. Outro emprego, C cedilha, também utilizado antes de A, O e U, é respaldado dentro da convenção ortográfica. O C cedilha tem o som, tem a variação fonética lá do que nós vimos na primeira expressão, que é o fonema C. Quando é que isso vai acontecer? Nos substantivos derivados do verbo ter. Estão vendo que são substantivos derivados de verbo. Então, se o verbo, eu quero que você diga para mim detenção, contenção. Ah, professora, detenção é de deter, contenção é de conter. Na regra diz
que esses substantivos que são derivados do verbo, que dos verbos ter, conter, deter, quando eu for fazer o substantivo, quando eu for colocar o substantivo, eu quero saber se é com S, se é com 2 S's ou é com C cedilha. Aí você vai lembrar, com C cedilha, se o verbo é derivado do verbo ter, o substantivo correspondente vai ser com C cedilha. Então, conter, contenção, C cedilha. Deter é um verbo derivado de ter, substantivo, detenção, C cedilha. Eu sei, pessoal, que não é tão fácil isso não. Isso parece realmente muito decoreba, mas com o tempo nós vamos absorvendo de forma mais fácil, tá? Então, no decorrer dos estudos de vocês, dá para vocês darem uma olhadinha no livro, revendo, escrevendo e pesquisando, porque a ortografia é treino. Não tem como vocês guardarem tudo isso na mente, não. Ok? Então, substantivos, olha lá. Os substantivos da primeira regra eram derivados, onde tem a terminação NDIR, NDR. E aqui agora os substantivos que vocês irão formar a partir de verbos que são derivados do verbo ter. Aí é C, cedilha. Vamos lá, emprega-se SC. Lembrando que SC tem fonema, o fonema é C. Nos termos eruditos, então aqui não é regra não, realmente não é regra. Acréscimo, consciência, descender, discente, fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, plebiscito. Então são termos eruditos, isso aqui não é regra, precisa-se absorver na leitura, na escrita, que essas palavras possuem o fonema, a escrita SC, a grafia, mas o fonema é C. Emprega-se S, que é o SC cedilha, na conjugação de alguns verbos, verbo nascer. Então, nasço, nasça, crescer, cresço, cresça, descer, desço e desça. Então, é muito metódico, mas dá para nós irmos com o tempo, galera, absorvendo e até guardando algumas regrinhas. Emprega-se SS. No livro de vocês não tem da forma como eu coloquei aqui. Eu preferi colocar de uma forma bem mais informal. Os substantivos que serão escritos com SS, eles são derivados de verbos. Agora, os verbos são terminados em gredir. Eu até coloquei, eu nem botei a terminar, eu preferi colocar isso aqui. Gredir, mitir, ceder, curtir e primir. Vocês não vão encontrar no livro de vocês, não, mas não tem problema não, tá? Ó, agredir, agressão, 2 S's. Então, os verbos, vocês vão observar que os substantivos vão ser derivados desses verbos, que tem essas terminações aqui, tá bom? Essas formações aqui dentro do radical do verbo. Então, se tiver agredir, tá aqui, agressão, ó. Demitir, ó, mitir. Ceder, ó, exceder. Cutir, discutir, repercutir, primir, imprimir, reprimir. Então, se no verbo nós tivermos essas expressões, gredir, mitir, ceder, cutir e primir, o substantivo derivado desses verbos, com essa estrutura no verbo, vocês vão usar SS. Agredir, agressão, ok? Vamos lá. Existem diversas formas para a representação do fonema Z agora. Observe. Nós vimos ali o fonema C, que é representado pela letra S. Então, nós vimos que pode ser escrito com a letra S, pode ser escrito com SC, pode ser escrito com SC cedilha e pode ser escrito com SS. Foram as 4 grafias que representam o fonema C. Agora, nós vamos para as grafias, as letras, os grafemas que podem representar o fonema Z. O S pode ter som de Z? Pode. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical. Então, por exemplo, análise. Ai, professor, análise. Olha só, as palavras derivadas, por exemplo, analisar. Por que é com S? Porque ela é oriunda da palavra primitiva análise. E aqui análise já tem S no radical. Catalisador é com S porque vem de catálise, ó, e já tem o S no radical. Então, nas palavras derivadas de outras que já apresentam S, vai ser escrito com S. Por que casinha e casebre é com S? E claro que o fonema aí é fonema Z, não é o som. O som o S tem som de Z.
Casinha é casebre com S, tá? Porque é a palavra primitiva casa. Alisar vem de liso, portanto, liso é com S, alisar, e suas palavras derivadas também serão escritas com S, ou seja, a palavra primitiva vai ser escrita com S, porque na derivada já contém S. Nós vamos escrever os sufixos es, esa, isa, ao indicarem nacionalidade, profissão, título de nobreza ou origem. Então, essas palavras são escritas, esse esa aqui, e esse es e esse isa, é com S, minha gente. Porque vai ter o es com Z, vai ter o esa com Z e vai ter o isa com Z. Então, cuidado para vocês não confundirem. E quando é que nós vamos usar com S? Quando indicar nacionalidade. Quando indicar profissão, título de nobreza ou origem. Vamos lá. Burguês. Ó, burguês. Burguesa. Inglês, inglesa. Chinês, chinesa. Milanês, milanesa. Ó, indicando isso aqui, ó, nacionalidade, profissão, título ou origem, esse es e esse esa e esse is é com S. Nos sufixos formadores de adjetivos oso e ousa. Oso e ousa. Gostoso, gostosa, amoroso, amorosa, gasosa, gasoso, gasosa, teimoso, teimosa. Então, nós usamos o sufixo oso e osa com S, formadores de adjetivos, ok? Nós temos aqui os adjetivos formadores, então nós usamos oso e osa. Também usamos o S após ditongo, por exemplo, coisa, tá? Coisa, olha aqui o ditongozinho, ó, oi, pouso, lousa, tá? Náusea. Então, a regra básica, após ditongo nós usamos S, não Z. Porque a dúvida, porque o S e o Z tem o mesmo som. Mesmo som. Ok? Nas formas dos verbos por e querer, bem como em seus derivados. Então, exemplo, pus, pôs, pusesse, pusemos, puseram, puseram e todos. O verbo aqui, querer, quis, quisemos, quiseram. Repus, que é do verbo repor, que são os derivados. Ou repuseram, tudo isso aqui. Então, nas formas dos verbos por e querer, bem como em seus derivados, nós escrevemos com S. Tá bom? Com S. Porque tem som de Z, mas escrevemos com S. Ok? Agora, nós empregamos dentro do fonema Z, quando é que nós escrevemos com a letra Z? O fonema mesmo, Z, coincidentemente com a letra Z. Nas palavras derivadas de outros que já têm o Z no radical, como é o mesmo caso do S. Analisar é com S porque deriva-se esse verbo de análise no radical da palavra análise já tem S. Então, a palavra derivada também é com S. Da mesma forma, nós temos aqui deslize, ó, deslizar. Então, o verbo aqui é com Z, ó, tá vendo? Ó, porque vem de deslize já tem Z. Razoável, vem de razão, a palavra primitiva já é com Z, então as derivadas também serão com Z. Esvaziar, de vazio, então, se a palavra primitiva já tem no seu radical a letra Z, consequentemente as derivadas também serão, ok? Raiz, enraizar, cruz, cruzeiro. Agora, lembra que nós falamos dos sufixos es, esa e isa com S? Pois existe o sufixo es e esa com Z. Nos sufixos es e esa, ao formarem substantivos abstratos a partir de adjetivos, é o contrário. Porque lá era indicando a origem, nacionalidade, título de nobreza, tá? Então é diferente. Aqui, o es e o esa é quando nós vamos formar os substantivos abstratos a partir de adjetivos. Pobre, pobreza. Então nós temos, ó, invalidez é o substantivo abstrato, ó. Limpeza, substantivo abstrato, e são derivados de quê? A partir dos adjetivos. Inválido é adjetivo, limpo é adjetivo, macio é adjetivo, rígido é adjetivo, frio, nobre, pobre, surdo. Então, são adjetivos e os substantivos derivados, que são substantivos abstratos, desse, por exemplo, belo. Beleza é com S ou com Z? Beleza é o substantivo derivado do adjetivo belo. A regra diz que esse esa é com Z e não com S, ok? Vamos lá. Nos sufixos isar, temos isar também com S, ok? Nos sufixos isar, ao formar verbos e isação ao formar substantivo, usamos er. Então, civilizar, ó, civilizar, civilização. Hospitalizar, hospitalização.
colonizar, colonização, realizar, realização. Então, assim, digamos que a palavra não tenha S digamos, no radical. Se não tem S, o verbo derivado vai ser com Z. Se tiver S, por exemplo, análise. Análise é com S, então analisar, tá vendo? Com S. Estão vendo aqui? Olha, e aí a gente, por exemplo, hospital. Hospital é a palavra primitiva, não tem S no seu radical. Então, o verbo derivado é com S ou com Z? É com Z. Analisar e hospitalizar. Vamos ver qual é a diferença. Analisar é com S ou com Z? Analisar vem do nome análise e no radical de análise é com S. Então, o verbo derivado é com S também. Hospitalizar vem de hospital. Hospital no radical tem S? Tem não. Se não tem S, acabou a regra. É com Z. Aqui é quando surge a dúvida de isar com S, isar com Z. O verbo é com a terminação isar com S, isar com Z, eu tenho que olhar a palavra primitiva. Analisar é com S ou com Z? É com S, porque vem de análise, e análise tem S no radical. Hospitalizar vem de hospital. Hospitalizar é com Z, porque não tem S no radical da palavra hospital. Ok? Beleza. Vamos lá. Emprego das letras G e J. Tem algumas regrinhas aqui. Preste atenção que no alfabeto fonético nosso, não é essa figura aqui, não. Esse fonema aqui é tipo um 3zinho, um 3. Não sei se no livro de vocês vai ter. Ah, não tem não. O alfabeto fonético. Então, eu coloquei mais ou menos aqui a variação J. Na forma escrita, a grafia considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem da palavra. Veja os exemplos. Olha só. Minha gente, nós confundimos muito, porque o G e o J, antes de E e de I, eles têm o mesmo som. Antes de A, de O, de U, não tem. Preste atenção. J, já, jó, ju. Um G, ga, go, gu. A variação não tem nada a ver uma com a outra. Onde é que vai surgir a dúvida? Quando for antes de E e de I. Já, Gé e Gi, com J. Já, Gé e Gi, com G. Tudo igual. E aí? Então, vamos às regrinhas. Por exemplo, G origina-se do grego gipsos. Jeep origina-se do inglês jeep. Por isso, nós usamos jeep, com J. Ok? É tanto que aí no carro aí tem, né? O carrão aí. Jipé, ó, dessa forma aqui, ó, tá bom? Então, vamos primeiramente com o emprego do G. Emprega-se o G nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Então, a terminação agem, igem e ugem é com G. Barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem. A única exceção é pagem. Pagem são aquelas crianças que são usadas em cerimônias de casamento, as crianças são usadas para conduzir e levar as alianças, a gente chama de pajem, ok? Então, terminação agem, igem, ugem com G, não é com J não, tá bom? Pois vamos lá. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo, relógio, refúgio, estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio, é com G. Terminação ágio, égio, ígio, ógio, ujo, G. Nas palavras derivadas de outras que são grafadas com G. Então, engessar é com E. Como é que eu escrevo, meu Deus? É com J ou é com G? Vem de gesso. Então, olha a palavra primitiva. Se a palavra primitiva é com uma determinada letra, a derivada também. Massagista é com G ou com J? Ah, massagista vem de massagem. Massagem eu sei que é com G, porque a terminação agem. Ok. Vertiginoso é com G ou com J? Ah, vertiginoso é de vertigem. Vertigem é a terminação igen, então é com G. Tá vendo? Então, ok. Emprega-se o J nas formas dos verbos terminados em já ou gear. Por quê, professor? Porque se for... Pessoal, se for aqui, se não for o J aqui, não vai ser já, vai ser gar. Então, nas formas dos verbos terminados em já ou gear, é com J. Pode ser com G aqui, porque senão vai ganhar a variação de G.
É arranjar, arranjo, arranjem, arranjam. Despejar, gorjear, enferrujar, viajar. Lembrem que viagem com G substantivo, viagem, que eles viajem, espero que eles viajem, é verbo, é com J, ok? Pronto. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica, exemplos, aqui não tem regra, biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, moji, são palavras que são originárias de outras línguas, ok? Nas palavras derivadas de outros que já tem J, se tem J na palavra primitiva, a derivada consequentemente também vai ter. Laranja, laranjeira. Até porque laranjeira com G ou com J. Vem de laranja. E laranja tem que ser com J. Não pode ser com G. Senão vai ficar laranga. Lojista é com G ou com J. Vem de loja. E loja é com G. Aliás, desculpa, é com J. Senão vai ficar loga. Lisonjeador, de lisonja. Então, você vai observar nas palavras derivadas que já tem o J. Vai escrever também com J. Cerejeira é com G ou com J. Vem de cereja. E não pode ser com G. Tem que ser com J, porque senão fica serega. Varejo, varejista. Varejista é com J, porque vem de varejo. E varejo não pode ser com G, tem que ser com J, porque senão fica varego. E é varejo. Ok? Beleza. Para terminarmos a nossa aula, emprega-se o X, após ditongo. Lembra, depois de ditongo se escreve S ou Z? S. Depois de ditongo escrevemos X ou CH? X. Caixa. Frouxo. Peixe. Depois de ditongo, X ou CH? X. Exceção apenas recalchutar e seus derivados, que nós não usamos. Outra regra, após a sílaba inicial em, enxada, enxame, enxaqueca. Sílaba inicial em, sílaba inicial me é com X, ok? Exceção apenas aqui a palavra encher. Pessoal, a palavra encher e seus derivados é com X, enchente, encher, enchimento, tá? Então, encharcar também vem de charco, né? Então, e encher e seus derivados. É a única exceção, porque a regra diz que começou com em, sílaba inicial em é com X, mas encher é com CH, é uma exceção, ok? Após a sílaba inicial me, eu já disse. Se a palavra começou com a sílaba inicial me, é com X, mexer, mexerico, mexicano. E exceção mexa. Eu já vi muita gente colocar mexer com CH. Minha gente, mexer é com X. Tá dentro da regra. A sílaba inicial é me, então é com X. Em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas. Abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife e shampoo. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Na aula seguinte, já olhem aí no livro de vocês, eu vou trabalhar palavras parônimas e homônimas e vou finalizar esse capítulo com as regras de acentuação gráfica, tá bom? Pois um abraço aí em todos e até a nossa próxima aula, beleza?